1914 a 1918, a Segunda Grande Guerra de 1939 a 1945, a Guerra do Vietnã, Estados Unidos contra o Vietnã, a Guerra do Iraque contra o Irã, a Guerra do Kuwait, onde o Iraque invadiu o Kuwait, os Estados Unidos foi lá para poder libertar o Kuwait, Israel, a Guerra dos 100 dias de Israel contra as nações árabes que se uniram para tentar destruir Israel, não conseguiram. A guerra, rumor de guerra, nós estamos vendo aqui agora rumor de guerra entre Estados Unidos, China, Estados Unidos e Rússia, né? Estados Unidos e Irã ameaçando invadir Israel. Rumor de guerra aqui no nosso país vizinho, Nicolás Maduro falou que se o Brasil fosse tentar fazer uma coisa, ele ia declarar guerra contra o Brasil. Aí a profecia se cumprindo na nossa geração. Século XX, século XXI. Aí Jesus vai lá. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. E haverá fomes. Nós estamos vendo a fome assolando a humanidade. A África, quantos países na África a gente vê na televisão, a gente vê nos programas, corta o coração da gente, vê as crianças pele e osso, só cabeça e barriga. As mães cadavéricas com as crianças no colo. Fome aqui no nosso país, no Nordeste, na Venezuela. Na Venezuela não tem mais gato nem cachorro. Os venezuelanos tiveram que matar os gatos e cachorro e comer para poder saciar a fome, que não tinha comida para eles comerem. Daqui, o país vizinho, o Brasil, nós estamos vendo acontecer fomes e pestes. Nós estamos vivendo. O que nós estamos agora? Uma peste que apareceu e apareceu não. Essa peste, o coronavírus, foi descoberto em 1960. Entendeu? Agora disseram que é o novo coronavírus. Por que novo? Porque diz que sofreu uma mutação. Sofreu mutação? Não. Fizeram a mutação em laboratório. Que é isso, pastor? Sim, senhor. Entendeu? Pegaram o vírus e fizeram uma mutação genética nele para ele ficar mais agressivo. Quando descobriram o coronavírus em 1960, ele só causava febre e um pequeno resfriado. Agora, além da febre e resfriado, tosse e ele deteriora o pulmão da pessoa. A pessoa morre asfixiada por falta de ar. Mata a pessoa. Nós estamos vendo peste, Zika vírus, dengue hemorrágica, chikungunya, H1N1, febre suína, gripe suína, ebola, a AIDS. Irmão, o vírus da AIDS ainda continua matando milhões de pessoas no mundo e a mídia caladinha. A AIDS é uma doença que se prolifera dentro das penitenciárias e nas nações de uma maneira assustadora, continua proliferando. E a mídia caladinha, as autoridades caladinhas, ninguém fala nada. Entendeu? E nós estamos vivendo esse período, irmão. Fome, pestes, terremotos em vários lugares. Terremotos. 2 semanas atrás teve um terremoto em Utah, nos Estados Unidos, né? Teve lá na Croácia também. Teve no Tennessee também, né? Terremotos. Entendeu? Nós estamos vendo isso acontecer em vários lugares. O Brasil também já começou a ter terremoto. Sabe o que significa terremoto na Bíblia? É uma das coisas da natureza que Deus usa para trazer juízo sobre as nações. Terremoto. Por que está acontecendo terremoto no Brasil? Por causa da iniquidade que está multiplicando. Nós estamos vivendo esse período, irmão. Nós estamos vivendo essa profecia. Isso aqui foi palavra profética que Jesus disse. E nós estamos vendo acontecer essa profecia na nossa geração. As pessoas costumam dizer, a Bíblia é um livro escrito por homens. Claro que é livro escrito por homens. Deus usa o cavalo, o cachorro, o gato, o leão, o hipopótamo, o jacaré, o crocodilo para escrever a Bíblia. Ele usa o homem mesmo. Foi o homem que ele criou. Foram as duas criaturas que Deus criou, capacidade de ler e escrever: o homem e os anjos.
Mas Deus escolheu um homem para escrever a Bíblia. Jesus falou uma coisa, irmão, importantíssima para a gente guardar: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus está dizendo o seguinte, nas entrelinhas: tudo que eu revelei para vocês, tudo que eu falei, todas as profecias que eu disse, todas elas vão se cumprir. E nós estamos vendo se cumprir. Fome, peste, terremoto em vários lugares. Jesus, é verdade. As doenças se proliferando, as pestes. O interessante é que as nações que mais está tendo incidência do coronavírus, o Covid-19, são as nações que já investiram na tecnologia 5G, as antenas de 5G. Pesquisa no Google, você vai confirmar o que eu estou falando. Pesquisa no Google, você vai confirmar. As nações da Europa que mais tem antena 5G, das Américas e lá da Ásia, é que a incidência do coronavírus está sendo maior. Coincidência, né? Será que é coincidência mesmo? Já ouviram falar? Aí vamos lá mais um pouquinho. Já ouviram falar do CERN, o grande acelerador de partículas? O CERN, a maior máquina que o ser humano construiu, na divisa da Suíça com a França, enterrado no solo a 100 metros de profundidade no solo. Eles cavaram e fizeram essa máquina um grande círculo redondo, e lá dentro eles fazem choque, partículas subatômicas se chocar, porque eles querem descobrir a partícula de Deus. Eles querem descobrir a partícula primária que Deus usou para criar todas as coisas. Mas o objetivo por trás do CERN não é somente descobrir a partícula primária. O objetivo por trás do CERN é abrir portais, janelas dimensionais, portais dimensionais para abrir o poço do abismo. Lembra Apocalipse, está escrito lá que o anjo, chamado em grego Apolion, em hebraico Abaddon, que ele desceu e foi lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abre o poço do abismo e daquele poço saiu fumaça, e da fumaça saiu seres infernais que vão atormentar os seres humanos. O cientista-chefe, que é o italiano que comanda o grupo de cientistas que trabalha no CERN, ele declarou, não foi eu que falei, ele falou que eles iriam usar o CERN para abrir portais. O que sairia de lá, ele não sabe o que vai sair, mas eles querem abrir porque querem ter contato com os seres que vão sair de lá. Na profecia Apocalipse falando, e tem um homem, um cientista, dizendo o que eles estão fazendo. Teoria da conspiração, pastor, não é não. É coisa literal. É a tecnologia multiplicando. Então vos vão entregar para seres atormentados e matar vos vão, sereis odiados de toda a gente por causa do meu animal. O único apóstolo de Jesus que não foi assassinado foi o apóstolo João. Morreu de velhice como pastor da igreja de Éfeso. Todos os demais apóstolos do Senhor Jesus, com exceção de Judas Iscariotes, que se suicidou, todos os outros foram assassinados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi degolado na cadeia lá em Roma. Simão Zelote foi esfolado vivo por um rei ímpio, pagão. Tomé foi crucificado e pregou o evangelho crucificado até o fim. Morreu pregando o evangelho crucificado. Entendeu? Lucas foi amarrado no cavalo, doutor Lucas amarrado no cavalo de Alexandria, da cidade de Alexandria do Egito, e foi arrastado pela rua até morrer, esfolado pelo chão, arrastado pelo chão. Todos eles foram assassinados. Jesus disse que eles seriam mortos por amor do nome de Jesus. Se cumpriu. Jesus disse no versículo 10: nesse tempo muitos serão escandalizados, traição uns aos outros se aborrecerão. Nós estamos vendo essa época onde as pessoas estão fazendo isso. Quanta traição, né? Quanto ódio, quantas pessoas se aborrecendo uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muito. Quantos falsos profetas nós estamos vendo espalhados pelo mundo afora?
Vem aqui. A campanha a campanha do lencinho ungido, o lencinho ungido. Você dá uma oferta de R$1.000, R$500, R$200, leva o lencinho ungido para casa e a tua casa vai ser abençoada. A campanha da vassoura ungida, dá R$1.000 da vassoura ungida para varrer todo o mal da tua casa. A campanha do salzinho de sal grosso, dá uma ofertazinha, leva o salzinho de sal grosso, está arrependido em nome de Jesus. Se você é servo do Senhor, não precisa de sal grosso, vassoura ungida, nem lencinho ungido. Na tua casa tem a unção de Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nossa, profeta enganando o povo. Verdade, Senhor. Entendeu? Aleluia. Enganando as pessoas. Jesus falou bem claro: dá de graça, de graça recebeste. O que está na Bíblia sobre contribuição? Dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas é bíblico. O outro vem, a partir do mês que vem você não vai voltar a entregar 10% de dízimo, não tá? Você vai entregar 20%, tá bom? Pega o teu carro e dá para a obra de Deus. Pega todas as tuas economias lá na poupança e dá tudo para a obra de Deus. Pega tudo que você tem na carteira aí, dá para a obra de Deus e vai ficar na obrigação de se abençoar. Peraí, como é que é? Eu virou nosso empregado agora? A palavra de Deus diz que Deus é Senhor. Jesus é Senhor. Eu sou servo. Eu sou servo de Deus, sou servo do Senhor. É eu que sirvo a Jesus e não é Ele que serve a mim. Não é uma obrigação, coisa nenhuma. Agora, eu te garanto, se você receber o teu salário e separar os 10% que está na palavra de Deus, Malaquias 3:10, você separar os 10%, Senhor, 10% é seu, vou entregar na tua obra porque é teu, vou entregar, eu te garanto. Tua casa vai abençoar, vai prosperar. A tua vida vai prosperar. Deus vai abrir a janela do céu, vai derramar a bênção sobre a tua casa. Aleluia. Aleluia. Não, mas pastor, eu não trabalho, eu não tenho renda para ser dizimista. Mas você tem desejo de ser dizimista? Se você tem, Deus vai abrir a porta de emprego para você. Aleluia. Deus vai entrar com providência. O Brasil tem crise, mas o céu não está. Aleluia. Oferta alçada. Oferta alçada, se você quiser dar uma oferta especial a mais para a igreja, é com você e Deus. Oferta é voluntário. Como é que Deus vai mandar você dar tudo que tem e no dia seguinte você não tem o pão, o dinheiro para comprar o leite, o pão para o seu filho tomar o café? Deus não vai mandar fazer nada disso. Deus orienta para a gente fazer o que está na palavra dele, dízimos e ofertas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Muitos falsos profetas entregando profetada aí para cima e para baixo. Não sou contra a profecia, irmãos. Eu acredito na profecia. Eu incentivo os irmãos a buscar os dons espirituais, porque eu também busco. Mas a profecia tem que estar baseada, alicerçada na palavra. Aleluia. Se ela não estiver alicerçada na palavra, julga a profecia. Não julga o profeta, julga a profecia. Aleluia. Aí vem dizendo: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós estamos vivendo uma época onde o amor está acabando. Está esfriando mesmo. Entendeu? O amor está esfriando. A iniquidade do mundo está multiplicando, o amor está esfriando. Aleluia. Mas no meio do povo de Deus, o amor não pode esfriar. Nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar no amor a Deus, no amor ao próximo, no amor. O mundo está precisando disso. Há um momento agora da gente estender as mãos e, aleluia, sair. Quem sabe Deus permitiu que aconteça hoje para a gente fechar o tempo, né? Fechar o tempo. Vocês estão muito confortáveis, né, meu servo? Um ar-condicionado geladinho, cadeira confortável. Mas eu quero que você saia um pouquinho no sol. Eu quero que você saia um pouquinho na chuva para ver. Vai lá, orar na casa lá do meu servo, visitar lá. Quem sabe Deus quer que a gente vai fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor, e a gente vai fazer, né, irmãos? Não pode haver aqui, a gente vai fazer um culto na casa de um do outro. Louvado
seu nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Deus vai suprir tudo, amém? Louvado seja Deus, vamos lá. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não tem um louvor que diz assim: tem que perseverar, tem que perseverar, tem que perseverar, tem que perseverar. Se você quer a vitória, você tem que perseverar. Amém? Perseverar até o Tem fim. que perseverar. Nós estamos vendo sinais acontecendo diante dos nossos olhos. Nós estamos vivendo dentro dessa profecia. Tem que perseverar. Jesus pode voltar. Quem sabe Jesus volta no meio dessa crise toda aí. Mistério, aleluia. Quem sabe? Essa crise está acontecendo aí, Jesus Deus, vem, arrebata a igreja. poderoso, aleluia, Jesus. Está acontecendo tanta coisa, tem tantos planos, projetos aí Verdade, Senhor. que nós estamos vendo o mundo fazer e nós estamos vendo Tu és fiel, aleluia, Senhor. nosso Senhor está vindo buscar a gente. É, Jesus, é verdade. Vamos continuar perseverando, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, pastor, nós vamos ter que parar o estudo aqui. Irmão, se a gente parar o estudo aqui, nós temos a nossa casa. Verdade. Você pode reunir sua família, pode chamar um grupo de irmãos e ir lá na sua casa orar, fazer o culto. Aleluia, Aí se reúne. verdade. O fogo vai cair do mesmo jeito. Verdade, Entendeu? aleluia. Vai cair o som do mesmo Meu jeito. Deus. Vai ter milagre do mesmo jeito. Vai ter manifestação do poder de Deus do mesmo jeito. Você sabe por quê? O Senhor Jesus disse: se eu tiver 2 ou 3 do céu dele reunidos no nome dele, ele vai estar presente. Aleluia! E quando você fizer, eu tenho certeza que a manifestação do poder de Deus vai na sua casa e Deus vai abençoar o teu lar. Você vai cantando da vitória. Aleluia! Vamos continuar perseverando. Está tudo acontecendo, tudo se cumprindo. Tomara que Jesus venha logo buscar a igreja. Aleluia! Deus, aleluia. Glória a Deus. É, Jesus. Vamos ficar preparados. A tribulação, será que a tribulação vai começar? Não sei. Mas vamos ficar preparados. Verdade, Jesus. Vamos preparar para toda a tribulação que vier. Porque quem sabe a gente se prepara para a tribulação e Jesus vem e arrebata a igreja. Eu prefiro ser surpreendido com o arrebatamento da igreja do que ser surpreendido pela tribulação. Prefiro estar preparado para toda a tribulação. Jesus leva a gente para a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Que Jesus já vem. Vou pedir alguém, vou pedir para louvar, amém? A irmã Evelyn, vem louvar um louvor, vou pedir o pastor Araújo, o presbítero Vânia para descer lá, vamos orar pelos irmãos. Aleluia. Aleluia. Vamos orar pelos irmãos, depois eu tenho pedido oração para nós orarmos aqui também. Louvado seja Deus, Jesus. As profecias estão se cumprindo, nós estamos vivendo essas profecias. Aleluia. Uma palavra de ânimo para nós. É que enquanto as profecias se cumprem, Jesus não vem buscar a igreja, Ele continua lutando por você. Ele continua agindo em teu favor. Aleluia. Aleluia. Eu estou aqui, você está aqui também. Tem anjo de Deus visitando a tua casa. Verdade, aleluia. Tem Tem anjo de Deus lá visitando a tua casa, agindo em favor da tua família. Aleluia. Sabe aquela causa lá? Deus está trabalhando em favor dela. Verdade. Aquela porta de Deus fechada, a crise está batendo aí, né? A crise parece, a crise vai aumentar, parece que vai aumentar. Mas se nós continuarmos perseverando, confiando no Senhor, nenhuma crise vai nos atingir. Mas ainda que atinja, Deus vai nos socorrer. Verdade. Lembra do profeta Elias? Lembra do profeta Elias? Deitou debaixo, deitou lá e no Senhor pediu a morte. O que Deus fez? Mandou o anjo levar um pão para ele comer. Acorda, Elias. Quando ele acordou, tinha pão assado na cabeceira, pão assado na brasa, uma botija de água. Come, Elias, e bebe, que longa é a tua caminhada. Diz que ele comeu o pão, bebeu água e deitou de novo. O anjo foi lá, bateu nele de novo. Elias tinha o pão de novo lá em água. Come e bebe, porque longa é a tua caminhada. E ele comeu o pão e bebeu a água e disse que com a força daquela comida, daquela água, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, o monte Horebe. Aleluia. Sabe o que significa isso? Pode faltar muitas coisas, mas Deus não vai desamparar a mim e a você. Deus não vai deixar a gente desamparado. Deus não vai deixar de suprir a nossa necessidade. Aleluia. Aleluia. Aquilo que for para a nossa necessidade, Deus vai suprir para nós.
cultuando aqui ou cultuando em casa. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra de Jó? Que tragédia que Jó passou? Ele não reclamou, ele lamentou. Verdade. Muitas vezes nós lamentamos, né? Lamentamos a situação que está acontecendo. Ele lamentou. Mas no final Deus virou o cativeiro de Jó. Jesus. Essa crise, irmão, vai passar. Talvez nós vamos precisar ficar com a casa de oração fechada por algum tempo. Mas vai passar. Vai passar. E como está escrito no livro do profeta Ageu, quando for reaberto, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você vai ver, aleluia. Sabe por quê? Nós vamos voltar com a sede tremenda de nos juntar para cultuar a Deus. Aleluia, com o coração mais aberto. A unção vai ser maior, o poder de Deus vai ser maior, a graça vai ser maior. Aleluia, vai ter milagre, vai acontecer maravilha em nossas vidas. Aleluia. Quem quer levanta a mão e glorifica Jesus nessa noite. Aleluia. Pode louvar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez